Bom dia a todos. É uma alegria muito grande, né? A gente está adorando a Deus, louvando a Deus, né? E agradecendo por tudo que Ele nos faz. Né? Quantas bênçãos Ele tem derramado para as nossas vidas, né? Realmente, o fato de a gente estar em pé e o fato de termos saúde para fazer as coisas, isso é uma gratidão muito grande, né? E Deus dá tantas e tantas bênçãos. Todas as bênçãos celestiais são dadas em Cristo Jesus. E quando Ele reina em nossas vidas, né? Então acontece maravilhas. A vida vai melhorando mais e mais, né? Vamos cantar essa música então. Reina em mim. Com tudo que sou, é a música, né? Em tuas mãos descansarei, meu coração te entrego, meu mundo está bem seguro em tuas mãos, eu sou teu para sempre, né? Então, com tudo que sou, entregando nas mãos do Senhor, né? E nós podemos estar seguros, Deus vai dirigir passo a passo, e a nossa vida só tende a melhorar, né? Dia a dia, entregando a nossa vida ao Senhor, crendo que Ele faz tudo por nós, né? Vamos cantar essa música então. Descansarei, meu
pertenço a ti, Jesus, a razão do meu viver, a razão do meu louvor, tudo que sou. Senhor nosso Deus, queremos te louvar, te agradecer pelo teu grande amor, Senhor. Te entronizamos, Senhor, e queremos te adorar, Senhor, na tua majestade. Pai, obrigada, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós, nas nossas atividades do dia a dia. E muitas vezes esquecemos de colocar a Ti em primeiro lugar. Queremos pedir perdão por isso, Senhor. Na correria do dia a dia, nós somos tomados por ansiedades, preocupações. Esquecemos de orar e pedir a Tua direção nas nossas vidas, Senhor. Ai, Pai, nesse momento queremos nos aquietar e queremos realmente Te adorar, em espírito e em verdade. Queremos realmente fazer esse sacrifício de louvor, para Te honrar, para Te adorar, Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Senhor. O Senhor tem nos dirigido, tem nos ajudado a caminhar, e esteja também com aquelas pessoas que estão enfermas, Senhor, que o Senhor possa estar levando a Tua cura, Senhor. E aqueles que estão sem esperança, que o Senhor possa estar fortalecendo na fé, dando esperança, encorajamento pela Tua palavra, Senhor. Ó Pai, dá-nos realmente a Tua graça, a Tua misericórdia, Senhor. No nosso dia a dia, queremos Te agradecer por tudo, Senhor. Sei com o pastor que vai estar trazendo a Tua palavra, que ele possa ser fiel a Ti e que possa, Senhor, realmente sermos abençoados por isso e alimentados com a Tua palavra, com a esperança, Senhor, que há somente em Ti, Senhor. Entregamos, Senhor, nossas vidas mais uma vez nas Tuas mãos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Sonda-me. Nós precisamos ser sondados por Deus, porque muitas vezes nós não enxergamos a nós mesmos. Nós não enxergamos a nós mesmos muitas vezes, mas o Espírito Santo revela aquilo que está faltando em nossas vidas, né? Ele consegue, então, trabalhar conosco. Então, pedir para que Ele sonde os nossos corações, para que a gente possa ser cada vez melhor e que Ele mostre as coisas que estão faltando em nossas vidas, né? Realmente é maravilhoso o nosso Deus, que começou boa obra em nossos corações
e há de completá-la até o dia de Cristo Jesus, para que a gente possa cumprir a nossa missão aqui na Terra, né? Vamos cantar essa música, Sonda-me, então. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu
Deus, nós te agradecemos porque o Senhor começou uma boa obra em nossos corações e que nós possamos realmente, como a música diz, queremos que o Senhor sonde os nossos corações, quebrante e também enche com tua presença e use a vida de cada um de nós, Pai. Nós agradecemos esta manhã que o Senhor possa estar reinando em nossos corações, Pai. Queremos entregar toda nossa ansiedade, toda a nossa vida nas tuas mãos. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos ficar de pé e ler a palavra? Marcos 1, 14 e 20. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhe Jesus: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo chamou, deixando eles no barco, a seu pai Zebedeu, com seus empregados. Seguiram após Jesus. Marcos 1, 14 a 20. Pode se sentar? Impressionante, né? Como o mundo muda assim tão rapidamente, né? E o mundo está totalmente diferente. Em 10 anos mudou totalmente, né? 10 anos atrás, né, a gente pode ver que tinha casa do mensalão, petrolão, não é? E hoje, depois de passar 10 anos, né, o Lula, que estava preso, agora é presidente, né, do Brasil, e também agora tem o caso Master, né, que está sendo, né, um grande problema aqui no Brasil, né? Então, nós também mudamos de 10 anos para cá, né? Nossa vida mudou de 10 anos para cá. Pode ser que a gente não perceba, porque que nem a criança que vai crescendo, né? E a gente não percebe que ela já está grande, né? Não é? Porque a gente vai encontrando todo dia. Mas nossa vida, 10 anos para cá, mudou totalmente também, né? E aí, mas Deus não muda, né? Os planos dele estão sendo feitos no mundo inteiro, nas nossas vidas e no mundo inteiro. O plano de Deus está sendo cumprido, né? Então, o que determina a nossa vida, nossa vida daqui para frente também, porque o que passou já passou, né? Mas a gente tem coisas, fracassos, vitórias, né? Ontem mesmo teve empate do Brasil com o Marrocos, né? O time tem derrotas e vitórias, nossa vida também é assim. Mas o que acontece? A decisão que a gente toma hoje determina o futuro da gente, né? Então, tem decisões que a gente toma que mudam o rumo da nossa vida, não é? Decisões que a gente toma durante a vida, né? E aí, a última mensagem que eu dei, e falamos sobre o João Batista, né? João Batista, ele veio, pregou, batizou o batismo de arrependimento, né? E João Batista teve o privilégio de batizar Jesus Cristo. João Batista, na verdade, ele não queria batizar, porque ele não merece ter esse privilégio de batizar Jesus. Mas Jesus falou assim: importa, eu quero ser batizado por você,
para cumprir toda a justiça de Deus. O que significa o batismo de Jesus? O batismo de Jesus é que ele não teve um pecado sequer, mas tomou o pecado de todo mundo. Quando entrou sobre as águas, todos os pecados da humanidade foi embaixo junto com ele. E quando ele levantou, simbolizando a ressurreição, uma nova vida começa. Então, todos os cristãos, né, devem se batizar, né, no sentido de perdão. Nós cristãos somos perdoados dos nossos pecados, né, quando nós entramos nas águas, todos os pecados são perdoados. E quando levantamos, então, somos, pelo poder da ressurreição, uma nova vida que deixamos de lado a vida de pecado para viver uma vida santa com Jesus, né? Isso simboliza o batismo de Jesus, e ele foi um exemplo para nós, não é? Jesus é santo, ele representando toda a humanidade, ele se batizou. Nós precisamos, como pecadores, arrependimento dos nossos pecados quando entramos sobre as águas e ressuscitamos com vida eterna, né? Queria falar hoje sobre 3 vocações. Primeira, vocação de João Batista. Segunda, vocação de Jesus, né? E também terceira, vocação dos discípulos, né? 3 coisas que eu queria ver. Vocação de João Batista. Qual foi o chamado de João Batista? O chamado de João Batista foi apresentar Jesus Cristo como Salvador. Teve esse privilégio de apresentar Jesus Cristo como Salvador. E ele sempre pregava a verdade, né? Ele pregava a verdade. O rei Herodes, ele tinha casado com a esposa do irmão dele, né? Herodias. Então esse casamento está irregular. O João Batista acusou, né? Esse casamento está errado. E aí o Herodes temia o João Batista porque ele pregava a verdade. A Herodias viu uma oportunidade, a filha dançou e ele aproveitou como que o rei agradou da dança da filha da Herodias, e o rei prometeu até metade do seu reino. A Herodias falou assim: eu quero só a cabeça de João Batista. Ele foi decapitado porque ele pregou a verdade. João Batista foi um homem, maior homem da terra, segundo Jesus Cristo mesmo fala assim. Não tem nenhum homem maior do que João Batista, nascido de uma mulher. Não tem. Então João Batista teve o privilégio de batizar o próprio Jesus Cristo. A missão de João Batista foi apresentar Jesus Cristo e batizar a Jesus, né? E a vocação de Jesus, qual foi a vocação de Jesus? Versículo 14. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para Galiléia, pregando o Evangelho de Deus. Jesus começou a pregar. Depois que João foi preso, João cumpriu a missão dele, né? Foi preso, e Jesus foi para Galiléia, pregando, começou o ministério dele. Depois que recebeu o batismo, Jesus recebeu o batismo através de João Batista, foi cheio do Espírito. O Espírito Santo veio com uma pomba sobre ele, e ele começou o ministério dele público, né? Ele começou o ministério de uma forma pública aos 30 anos de idade, né? Os judeus consideram que com 30 anos a pessoa tem maturidade, não é? Com 30 anos. Então, aí você vê, José foi governador do Egito com 30 anos. Davi foi rei com 30 anos de idade. E Jesus, com 30 anos, ele começou o ministério dele de uma forma pública, né? E assim, então até os 30 anos foi o preparo dele, né? Missão de Jesus foi, ele recebeu a missão, a incumbência
do Pai de ser o Salvador do mundo. A gente vê muitos filmes, né? Homem-Aranha, Super-Homem, que salvou o National Kid no meu tempo, né? Como Salvador. Mas esse é o verdadeiro Salvador de toda a humanidade, Jesus Cristo. Essa missão que ele recebeu do Pai, não é? Versículo 15 diz assim, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. O tempo está cumprido. É a verdade, eu tenho, sim, o reino de Deus está próximo, não é? Está próximo, porque ele, quando Jesus Cristo ele foi crucificado, ele falou assim: está consumado. O pagamento de todos os pecados foi consumado quando ele foi crucificado, né? Então, está consumado. E quando ressuscitou, né, ele alcançou a vitória sobre todo o pecado, não é? Então, o reino de Deus está próximo, né? Ele diz. Então, ele abriu a porta para o reino, né, de Deus, né? Então, tudo que nós precisamos, tudo que a humanidade precisava para ser feliz, foi cumprido na pessoa de Jesus Cristo. Nós sermos completos, felizes, abundantes, né? Então, na cruz aconteceu isso, e na ressurreição, para que a gente possa ter uma vida abundante, né? Nenhum reino desse mundo é confiável. Não dá para confiar em nenhum rei, nem príncipes, nem presidente. Está caindo, todos os governos vão caindo, não é? Não são confiáveis. Então, aguardamos o reino perfeito. O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho, nas boas novas, né? Então, onde que está o reino de Deus? Alguém perguntou para Jesus, né? Onde que está o reino de Deus? Perguntas desse tipo. Aí Jesus falou: o reino de Deus está dentro de nós, né? Quando nós recebemos a Jesus como Salvador, como Senhor das nossas vidas, Jesus começa a reinar em nossos corações. E isso, o reino de Deus se encontra dentro de nós. Esse mundo está indo de mal para pior. Coisas terríveis no jornal, nos noticiários. Como é que pode um homem fazer um negócio desse? Está indo de mal para pior, né? Multiplicando os pecados. Mas quem tem a Jesus, quando Jesus começa a reinar em nossas vidas, as coisas vão melhorando nas nossas vidas, mais e mais. Tá certo, né? O físico da gente não. A gente vai ficando fraco, né? As costas começam a doer. Você sara as costas, o joelho começa a doer. A dor de cabeça, né? A gente pega uma gripe, como eu estou, né? Gripado. Mas o que importa é Jesus reinar em nossas vidas e nós nos tornamos cada vez melhores. Isso que é importante. Se a Lenico estava falando que está com dor de cabeça, está com 95 anos, mulher de oração, aí, né? Com exemplo para nós, né? O interior dela, eu vim acompanhando a vida dela, mais de 40 anos. Tem sido cada vez melhor a vida dessa mulher de oração, de fé, né? Então, é maravilhoso o que Deus faz na nossa vida quando recebemos a Ele como Senhor, começa a reinar em nossos corações, né? Então, aqui no versículo 15 diz, no finalzinho: arrependei-vos e crede no Evangelho, né? O primeiro passo para a gente estar em pé diante de Deus é o arrependimento. Quando o arrependimento, a gente pode se levantar, né? Quando alguém se arrepende
arrepende dos seus pecados, tem festa lá no céu. Deus se alegra tanto com uma pessoa. Lembra daquela parábola, né? De um pastor tem 100 ovelhas, né? Deixa as 99 lá, para correr atrás de um. Jesus vem, Deus vem atrás de cada um de nós. O amor que Ele tem por cada um. Então, Ele vai. Quando uma pessoa se arrepende, tem festa lá no céu. Ocorre uma festa lá no céu. Deus se alegra o coração de Deus e todos os anjos lá do céu, né? Porque a gente se torna filho de Deus, participante do reino de Deus, né? A gente se torna príncipes e princesas, né? Porque filhos do reino, né? A vocação dos discípulos. Qual que é a vocação dos discípulos? Versículo 16 a 18, né? Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede no mar, porque eram pescadores. Disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. 18? Versículo 18 é. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Deixaram as redes e seguiram. Então Simão, André, mais para frente, né? Aparece o Tiago e João também, que eram pescadores. Jesus convida a eles seguirem a Ele para serem. Volta um pouquinho para ele. Isso. Disse Jesus: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Vinde após mim e vos farei pescadores de homens, né? E pescador o quê? Ele vai pescar o peixe, né? Não é? E agora, pescadores de homens, o que significa isso? Atrair os homens para que façam parte do reino de Deus. Essa missão que deles. O Pedro, quando encontrou Jesus, falou assim para Jesus: afasta de mim, que eu sou pecador. E Jesus convidou Pedro: vinde após mim, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Né? Então, Pedro, que era pecador, ele se tornou pescador de homens. Que bênção que ele recebeu, né? Ele se tornou o principal líder da igreja, da primeira geração. Então, como que o Pedro conheceu a Jesus Cristo? Olha, como que foi? Alguém sabe como que Pedro veio conhecer Jesus? O André conheceu primeiro a Jesus e falou: ô Pedro, vem aqui conhecer Jesus também, ele é Salvador. Então, o André puxou Pedro para ser conhecido. Então ele evangelizou o Pedro, André, né? Chamou a Pedro para conhecer a Jesus, né? Todos nós conhecemos a Jesus. Deus nos chama para sermos pescadores de homens. Porque quando eu aceitei a Jesus, eu queria que todo mundo aceitasse a Jesus. Eu queria que todo mundo experimentasse a alegria da paz, o descanso que a gente tem em Jesus. Vida maravilhosa com Jesus. Eu aceitei Jesus com 4 leis espirituais. Comprei um monte lá. Cadê distribuindo para todo mundo? Eu falei: não, é só você fazer essa oração. É tão simples. Jesus entra na sua vida e transforma a sua vida. E foi uma. Olha, quando a gente conhece a Jesus, né? A gente quer que todo mundo tenha a mesma alegria.
mesma paz. Quando eu vou lá na clínica da minha mãe, né, vou visitar, eu chego, no começo eu estava lá cantando só com ela, né, que não conhecia ninguém, só estava cantando com ela, e cantando, orando com ela. Aí ela falou assim, para mim tá bom, mas e os demais? E os demais que estão na sala? Aí eu comecei a cantar em voz alta, porque minha mãe estava preocupada não com ela só, estava preocupada com todos os que estão ao redor. Queria que todos participassem do canto. Ontem mesmo eu fui lá, né? Ontem mesmo eu fui lá. Cantamos música lá. O Eu Interco, né? Que a gente canta. Depois cantamos. Em Jesus amigo temos. Cantamos, né? E deu um momento de oração e falar um pouco da palavra de Deus ali. Um momento maravilhoso. E minha mãe estava lá no canto, lá, batendo palma quando a gente cantava, ela batia palma bem forte. A pessoa que mais batia palma forte, assim, de uma forma forte, né, era minha mãe. É tremendo isso. Gente, é um milagre isso, né? E ela coloquei no vídeo para falar com a pastora Mica e pastor Nilma, né? Ela com toda alegria. Ela conversou como conversava sempre. Quer dizer, é maravilhoso. E ela orou por todos ali. Ela fez oração. Eu desejo que todos conheçam Jesus e fez oração para isso. É maravilhoso, né? Então, a missão de vinde a mim e vos farei pescadores de homens. Os discípulos tiveram essa incumbência, mas então nós também como discípulos, né? Temos também essa incumbência de levar a palavra a alguém, né? Versículo 18, nós lemos, mas vamos ler. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Eles eram pescadores. Pedro, André, João, Tiago eram os pescadores. Largou tudo e seguiu Jesus. Olha, se vocês já ouviram falar de um casal lá na Califórnia, que estava lá limpando o quintal, encontrou 8 potes de moedas de ouro. Moeda antiga, né? De ouro. E cara, muito ricos, né? De um dia para o outro ficaram ricos, encontraram um tesouro lá. Claro, tiveram que, eu creio que está sendo exposto em algum museu, né? Mas ficaram ricos. Eles ficaram muito ricos. Encontraram um tesouro no quintal deles. Então, os discípulos, esses 4 discípulos, encontraram um tesouro que é Jesus Cristo. Encontraram o Rei dos Reis, o Salvador. Encontraram com esse tesouro que o casal encontrou, o dinheiro que eles ganharam já se foi, né? Mas esse tesouro que é Jesus Cristo não é comparado a nada e dura eternamente. Então largaram tudo. Os 4 discípulos largaram tudo e seguiram a Jesus. Vinde a mim e eu lhes farei pescadores de homens. E eles foram. 12 discípulos, né? Deixaram tudo para seguir Jesus. Versículo 19 e 20 diz assim: pouco mais adiante viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou, deixando eles no barco, a seu pai Zebedeu, com os empregados, seguiram após Jesus. Eles estavam consertando as redes. Mas como é importante, né, a gente ter
engenheiros, médicos, enfermeiros. Há 3 semanas, a Alice, né? Estava sem poder nem pegar o celular, porque estava doendo. Eu levei para o pronto-socorro e o médico atendeu, um médico muito sorridente, né? Mas ele nos atendeu e logo de cara descobriu que era tendinite. Ela tomou um medicamento, tomou uma injeção e ela foi melhorando e agora está bem, está podendo fazer tudo. Como é importante, né? Termos médicos, dentistas, né? Precisamos. Não é pessoas que todo mundo deixa tudo e segue, né? Como que fica o mundo, né? Então eu perguntei para o pastor Nil, quando era jovem, né? Tinha 20 anos mais ou menos, né? Perguntei para o pastor Nil, olha, eu perguntei para ele, o que você acha melhor? Um trabalho integral, né? Porque estava querendo fazer seminário, tudo, né? Integral ou parcial? Trabalho e servir a Deus parcialmente. Aí ele falou assim, os dois são maravilhosos. Fiquei pensando, né? Os dois são maravilhosos. O que ele quis dizer? Creio. Depois eu fiquei pensando. Pode ser tanto integral, parcial, ou qualquer outro, ou de outra forma. Importante é ver o que Deus quer para sua vida, para minha vida, para sua vida. Isso que é importante. O mais importante é saber isso. Meu pai, ele trabalhou sempre, ele pregava nas igrejas pequenas, né? Na igreja da saúde, ele evangelizava muitas pessoas, né? Tinha cargo lá, ele sempre fez parte da diretoria lá da junta lá, falava bastante. Via coisa errada, ele ficava bravo. Até que quando eu participava da reunião, minha mãe ficava com o coração na mão, cuidado aí. Minha mãe, ela nunca teve cargo na igreja, ela sempre serviu a Deus fielmente, evangelizava, tal, mas nunca teve cargo. Mas como dona de casa, ela cuidando de 6 filhos, né? Ela cumpriu, e está cumprindo até hoje, né? A sua missão, e ela abençoa todo mundo lá, né? Precisa marcar, Cíntia, eu fico pensando toda vez, né? Te lembra, né? Cíntia queria encontrar ela, né, Roberto? Então, mas sempre tem alguma coisinha, mas não vai faltar oportunidade, né? Então, ela chega, abençoa a todos, nossa família, os parentes, as pessoas lá dentro. Eu tenho uma amiga muito próxima lá na clínica, né? Essa amiga tem 90 anos, chama minha mãe de vó, tem 104. São muito amigas, né? Então, e as enfermeiras adoram, do jeito dela, agradecendo, toda vez agradecendo. Então, ontem, quando eu falei de Jesus para as pessoas que estavam lá, para mim foi muito fácil falar. Olha o exemplo da minha mãe aí, que orou por mim. Aí, tudo sorridente, feliz, né? Cantando. Missão de João Batista qualquer. Missão de João Batista foi apresentar Jesus Cristo e batizar Jesus Cristo. O privilégio de batizar Jesus Cristo pelo pedido do próprio Jesus, né? Então ele cumpriu, se submetendo a Jesus. João Batista batizou Jesus, teve esse privilégio. Missão de João Batista. Missão de Jesus Cristo foi cumprir a vontade do Pai Celestial de ser o Salvador de toda a humanidade, né? Todo o pecado da humanidade foi colocado sobre Jesus Cristo. E Ele ressuscitou para que a gente possa ter uma vida
abundante, cheia da presença de Deus, né? É o poder da ressurreição. Ele ressuscitou dos mortos para que a gente possa viver uma vida de vitória e eternamente. Não importa o que aconteça, a gente pode estar certo de que que nem o João Batista foi decapitado, mas hoje está na glória junto com o Pai. Abel foi morto pelo Caim, mas hoje se encontra lá com o Pai. Não importa o que aconteça, importa que Jesus reine em nossos corações, né? Missão dos discípulos: levar o Evangelho de Jesus para que todos possam conhecer o amor de Deus, né? Pescadores de homens. Essa é a missão dos discípulos, né? E nossa missão como discípulos de Jesus, de pessoas que creem em Jesus, como cristãos, nós também recebemos essa incumbência também de ser os pescadores de homens. Tem um pastor que pastoreou a nossa igreja lá, quando eu estava na saúde: somos salvos para salvar. Ele sempre pregava dessa forma. Eu falei: o que é isso, né? Salvos para salvar. Mas é isso, nós somos salvos. Experimentamos o pão da vida, devemos compartilhar esse pão da vida para as pessoas ao nosso redor, né? Essa é a nossa missão. Assim como João Batista apresentou Jesus, devemos apresentar Jesus. Assim como os discípulos, né, foram pescadores de homens, nós também apresentar Jesus para que eles possam fazer parte do reino de Deus, sejam filhos de Deus, sejam transformados, né? Então, como eu falei, minha mãe recebeu o amor de Deus no momento mais crítico da vida dela, de perder uma filha de 3 anos. Ela buscou com todo afinco a Deus, todo afinco, e ela se tornou cada vez mais assim, próxima de Deus, experimentando o amor de Deus. Orou pelos familiares, orou por mim, pela minha vida, orou pelos familiares, orou pelos amigos, e ela, até hoje, ela tem sido uma bênção para todos ao redor, né? Vamos ter uma palavra de oração. Deus, nós te agradecemos porque o Senhor enviou Jesus Cristo para completar a obra de salvação das nossas vidas, para que a gente possa viver uma vida abundante e eterna, Senhor. Obrigado por esse privilégio de pertencermos à sua família e sermos participantes do reino de Deus. Queremos que o Senhor possa estar reinando mais e mais em nossos corações, na nossa igreja, nossos familiares, e que esse reino de Deus possa ser expandido mais e mais nesse mundo, Pai. Nós agradecemos, e esteja usando a vida de cada um de nós para que isso possa acontecer. Nós agradecemos, oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos ficar de pé e entoar a bênção e recebemos a bênção. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito reine aqui e para sempre, para sempre, para sempre. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, agora e para todos sempre. Amém. Amém.